Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, visíveis e invisíveis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegue até vós, Senhor, a nossa súplica. Inclinai vosso ouvido à nossa prece. Dai-nos a sabedoria, ó Senhor. Dai-nos a vossa sabedoria para que possamos falar a sua palavra com a sua luz, com a sua iluminação. Dai-nos a sabedoria, meu Senhor, para que possamos fazer uma reflexão sobre os nossos atos aqui na terra, sobre o nosso compromisso convosco, Senhor. O que estamos fazendo pelo bem da nossa alma? A gente se preocupa tanto em abastecer o nosso corpo, a nossa carne. Nos preocupamos tanto com os prazeres do mundo, mas às vezes não nos preocupamos com a saúde da nossa alma, com o alimento da nossa alma, que é a Santa Palavra. Dai-nos, meu Senhor, a sabedoria, para que possamos entender os seus desígnios. O seu amor por nós é tão grande, que a mente humana é incapaz de entender o tamanho desse amor. A sua sabedoria, meu Senhor, a nós nesse momento. A sabedoria é um atributo de Deus e não pode coabitar com o pecado. Somente quem está aberto para Deus está apto a recebê-la e com ela beneficiar a si próprio e aos outros, sobretudo os pequeninos da sociedade. Peçamos que o Senhor conduza nossos caminhos com seu espírito de sabedoria. Chegue até vós a minha súplica, meu Senhor. Inclinai vosso ouvido à minha prece, como está no Salmo 87, versículo 3. Se nós dizemos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos e ainda dizendo que Deus é mentiroso e a sua palavra não está em nós. Precisamos reconhecer os nossos pecados, confessemo-lo a Deus, pois Deus é fiel, Ele é justo e misericordioso, Ele nos perdoa e nos purifica de toda iniquidade. Os pecados, nas paixões desordenadas, os pecados capitais, que é uma tendência, é uma doença, porque geram pecados, podem ser contínuos. E hoje, ouvindo algumas palestras do padre Paulo Ricardo, padre tão sábio, padre tão iluminado, e ele falava um pouco sobre esses pecados desordenados. Ele dizia que o pecado é uma invenção angélica, só que não dos anjos celestiais. O Satanás e os seus demônios, eles querem nos fazer pecar, eles querem nos levar aos danos da nossa alma. Quando pecamos, é porque temos ali uma sugestão demoníaca. Às vezes os pensamentos vão chegando e a gente vai entendendo que é um pensamento de algo ruim, que não nos edifica, mas às vezes a gente vai dando confiança para aquele pensamento e vai fortalecendo esse pensamento.
e a gente começa a se alimentar dele. E aonde está a nossa falha? Há uma luta espiritual que às vezes nem percebemos, que a nossa luta, ela não é contra a carne, contra o sangue, mas contra os espíritos, esses espíritos que ficam espalhados pelos ares. Nós não vemos, mas eles existem. Enquanto os anjos bons estão tentando nos defender dos males, os anjos maus estão fabricando suas armadilhas para que caiamos nelas, para nos tirar do que é do céu. Há demônios que até se especializam em algumas áreas da nossa vida, exatamente para nos tentar. Eles começam a perceber naquilo que mais nos seduz para nos tentar. Precisamos lutar através das nossas orações contra essas tentações. Jesus, ele também passou pela tentação, só que ele venceu essa tentação. Nós também, sozinhos não conseguimos nada. O que conseguimos é cair cada vez mais na lama, na ruína do pecado. Mas em Deus nós podemos também vencer o mal. Conta-nos o padre Paulo Ricardo que um certo dia Antão lutava contra o demônio e ele pedia ajuda ao Senhor e lutou até vencer o inimigo. Quando o demônio sumiu, apareceu Jesus e Antão o questionou: por que, Senhor, me deixastes lutar sozinho? Te chamei e o Senhor não veio, e agora é que o Senhor chegou? E Jesus disse: Antão, eu estava aqui o tempo todo, mas eu queria te ver lutar. Muitas vezes é assim que acontece, a gente acha que está sozinho, sozinha, mas nunca estaremos sozinhos, porque é promessa de Deus que Ele está conosco todos os dias até o fim dos tempos, e está. Se a gente fizer uma reflexão, se a gente fizer um silenciamento e começar a observar os feitos de Deus na nossa vida, a gente percebe que nunca estamos sozinhos. Quão bom é Jesus, quão bom Ele é, e que bom é Ele nos ver lutar e ver que a gente vence. E a gente vence porque não está sozinho, é porque Ele está conosco. Precisamos também nos confessar. Quantas pessoas têm uma resistência à confissão? O demônio, ele quer convencer a nós mesmos que é vergonha estar diante do sacerdote para contar os nossos pecados. Quando ele nos convence a cair no pecado, ele não mostra vergonha nenhuma. Mas na hora de nos limparmos, de limpar a nossa alma diante do sacerdote, através do perdão que Jesus nos dá, através do sacerdote, aí ele coloca medo, coloca vergonha. Mas precisamos ir ao confessionário. Quantas vezes pecamos com os nossos pensamentos? O que peca em nós é a alma, não é o corpo. Lembramos aqui daqueles pecados da gula, da luxúria, da avareza, da tristeza, a assídia, a ira, a vaidade, o orgulho. São pensamentos distorcidos. Tem pessoas que não se importam de cair em dívidas, mas querem sair com a roupa da moda, o calçado da moda.
onde você entra com essa roupa chique, de valor elevado financeiro. Qualquer um entra com uma roupa simples, com calçado simples. Não precisa cair em dívida para isso. O que tem que estar rico é o nosso coração, rico das coisas de Deus, é a nossa alma, rica da palavra de Deus. As paixões e os vícios, aqueles pensamentos que vão fazendo a gente cair em diálogo com ele. Vem o pensamento e a gente tenta afastá-lo, mas daqui a pouco a gente está caindo naquela onda e começa a questionar. Jesus não questionou o inimigo, porque se a gente começa a dialogar com ele, a gente vai caindo, porque ele vai nos convencendo. Depois, quando a gente deu importância para esse pensamento, a gente caiu em diálogo com ele, aí a gente começa a cair na justificativa. A gente começa a pensar, tem problema não, é uma vez, nunca fiz isso, é uma vezinha só. Ninguém nem vai ficar sabendo. E a gente nem pensa que não há nada oculto aos olhos de Deus. O esposo pode não ver, a esposa pode não ver, o vizinho, o filho, o amigo, o patrão. Mas aos olhos de Deus nada é oculto. É o diálogo com a tentação, é a aceitação do que ele propõe através dos nossos pensamentos. Aí você aceita cair naquela tentação que é o ato, é o ápice do pecado. A pessoa vai caindo naquelas teias como cair numa teia de aranha, onde vai se entrelaçando ali, entrando naquela armadilha. Temos que lembrar que Jesus lutou contra a tentação e ele venceu. Ele venceu a tentação contra o prazer da carne, a gula, quando foi oferecido a ele a ideia da transformação de pedra em pães. Ele venceu a avareza, a vaidade, o orgulho. Tudo que há no mundo pode ser seu, mas ele sabia que tudo já é de Deus. Vai, mostre que você pode, que você é capaz. Mas Jesus não caiu. Que peçamos sempre a Deus a sua luz, porque Deus é luz e o pecado é trevas. E nós temos que nos decidir se queremos estar nas trevas ou na luz. O que é que nos edifica, meu irmão e minha irmã? Será que são os prazeres da carne, que são passageiros? É aquilo que nos ilude para a gente imaginar que está nos preenchendo, nos enchendo de alegrias, mas são alegrias passageiras. Só Deus nos completa, a sua palavra nos completa. Quanto mais vamos tentando nos encher das coisas mundanas, mais vazios ficamos. Há uma idolatria no pecado. A gente acaba substituindo Deus por algo que é o provocador do pecado. O que vicia é o objeto que faz concretizar o pecado em nós. Isso é uma idolatria. E como podemos ver na primeira carta de São João: filhinhos meus, isto vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar,
temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a expiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Isso está no capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós erramos mesmo, nós caímos muitas vezes. Por mais que estamos vivendo a palavra, mas o que não pode acontecer é continuar no pecado. Vá e não peques mais, é o que disse Jesus. E assim vamos refletindo sempre sobre os nossos atos. Precisamos parar em algum momento e pensar o que eu tenho feito para a salvação da minha alma, como eu estou agindo. Será que estou sendo sal da terra e luz do mundo por onde eu passo? Será que eu sou exemplo? Qual o exemplo que eu sou? Um exemplo que edifica, que faz ganhar almas para Deus? Ou será que eu sou exemplo do mal? Precisamos parar para refletir e pedir a Deus o socorro certo, para que nós possamos ser luz na terra, nele, através dele, com ele, e para a alegria dele, que nos criou para a salvação. Vamos sempre nos refletir sobre os nossos atos, nossos pensamentos, o que eu tenho pensado, o que você tem pensado, meu irmão e minha irmã, o que você tem alimentado em seu pensamento, quais são as nossas omissões, mas também o que eu tenho pedido a Deus para mim e para o próximo. Será que eu estou batalhando mesmo para ganhar o céu? Que a batalha é grande. Será que eu estou batalhando para vencer o mal, para vencer os prazeres mundanos? Será que eu estou pedindo sempre um coração grato, um coração que queime, que arda de amor por esse Deus que tanto nos ama, que nos perdoa e que cuida de nós? Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe, que Deus te ajude, assim como há de me ajudar também, a ganhar o céu. Deus abençoe você e sua família. Tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Ó doce coração de Maria, sede a nossa salvação e a nossa guia.